Bem, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14. Nós vamos fazer a leitura desse texto, dos versículos 1 e depois 7 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que ao entrar ele um sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o observa, estava observando. Reparando, versículo 7, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai, toma o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra lida neste lugar. Rogamos nesse momento que a tua bondade, que a tua fidelidade e misericórdia, Deus, nos assistam aqui nesta noite, e que sejamos todos, ó Deus, envolvidos pela beleza, pela riqueza, pela maravilhosa graça que pode nos vir somente da tua palavra. Por isso, Deus, fala aos nossos corações e ministra, Deus, aquilo que já está no teu coração para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus foi convidado para um jantar, para uma ceia na casa de um fariseu. E isso é curioso, porque se tinha uma turma que Jesus gostava de sentar a ripa, como diz lá na minha terra, era exatamente os fariseus. Jesus é convidado, e esse convite, possivelmente, por ser num sábado, como o texto diz no versículo 1 do capítulo 14,
Possivelmente esse convite sucedeu depois do culto, que pelo visto também era um costume da época se fazer alguns ajuntamentos de panela, se fazer umas guloseimas, uns acepipes depois do culto. Aliás, a gente até tentou fazer esse ano aqui, né? Estava todo mundo na empolgação, mas aí a pandemia veio e acabou com a nossa graça. O fato é que Jesus é convidado, e esse convite, vindo de quem veio, não é um convite, digamos assim, daqueles melhores convites que a gente recebe, porque o texto diz que ele foi convidado. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Uma leitura desapercebida não notaria isso aqui, mas o fato é que esse verbo, na verdade essa locução verbal que Lucas coloca aqui, estavam observando, mostra claramente que não era uma observação qualquer, não é só olhando para Jesus. E aí esse verbo ele aparece algumas vezes, exatamente dando o sentido de que eles estavam com aquele olhar de incriminá-lo, a intenção de incriminá-lo, de recriminar, de pegá-lo em alguma falta. Tem uma versão bíblica, acho que é a versão de Jerusalém, que diz que eles estavam espiando. Eles estavam espiando Jesus. Sabe quando você é convidado para uma casa e as pessoas ficam te observando? Elas ficam querendo ver como é que você se senta, como é que você fala, como é que você se comporta, se você está assim, se você está assado. O fato é que Jesus estava numa situação como essa. Você pode imaginar um mestre sentado à mesa e eles estavam ali. E esse convite para esse jantar é algo que normalmente parece que eles gostavam de fazer isso com Jesus. Vez por outra, Jesus era convidado para esses tipos de jantares, de refeições. E exatamente o objetivo deles, em todas essas oportunidades, era a tentativa de pegar Jesus em alguma falha, de ver um tropeço de Jesus, de desmascarar Jesus diante de todos. É aquele convite que a gente pensa assim: será? Será que vai valer a pena aquela refeição? Você ir num lugar praticamente onde você é rejeitado, um convite desses, um convite desses que a gente pensa assim, pensar 2 vezes, mas de receber um convite desse. Quando é alguém que gosta da gente, que tem uma boa relação com a gente vai tranquilamente. Agora, quando é alguém que você sabe que não tem lá grandes simpatias com a gente fica pensando assim: será? Jesus, ele foi convidado por esse fariseu, ele estava na casa de um dos principais fariseus. Veja que era um lugar de gente importante. Se a gente olhar a Escritura, você vai ver, por exemplo, lá no capítulo 7, esse mesmo livro que nós estamos considerando, no capítulo 7, Jesus também já tinha sido, lá no versículo 36 do capítulo 7, Jesus também, olha aí, versículo 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E aqui, Jesus foi censurado porque eles observando Jesus também, ele disse assim: esse aí não é profeta não, porque se ele fosse profeta de verdade, ele teria observado que tinha essa mulher aí passando, tocando nele. Aí Jesus olhou para o fariseu e disse assim: rapaz,
você não entendeu nada, ela, diferentemente de você, me amou muito mais. E aquela mulher, naquele texto, que nós lemos no capítulo 7, ela sai com uma palavra de Jesus assim, ó, vai, porque a tua fé te salvou. Depois, Jesus também é confrontado no capítulo de número 11, no versículo 37. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você pode ver aí, ó, versículo 37 do capítulo 11. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Mas não era para qualquer coisa. O versículo 38, o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. E o Senhor, porém, lhes disse, versículo 39, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. Era esse tipo de pessoas que convidava Jesus para esses jantares, para essas refeições. E quando a gente olha esse cenário, onde Jesus recebe esses convites, uma das perguntas que a gente faz é o seguinte: o que Jesus vai fazer nesses lugares? Por que Jesus vai e aceita um convite desse? Mas a gente tem que pensar que Jesus é o mestre. Ele sempre tem um propósito em todas as coisas, amém? E para confrontar, amados, os elementos nocivos do coração do homem, Jesus nos conta nessa parábola do capítulo 14, uma das parábolas talvez que seja a mais socioeducativa de todas as que ele já contou, que a gente lê no repertório das parábolas que Jesus ensina. Se nós prestarmos bastante atenção nessa parábola, nós vamos ver aqui que nós podemos também agradar a Deus, viver diante de Deus e compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. Teremos então como notar a apreciação que Deus tem pelas coisas simples da vida. O contexto dessa parábola mostra que Jesus vai denunciar essas pessoas que gostam, que têm apreço pelos primeiros lugares. Não é novidade para nós, que já conhecemos o enredo do Novo Testamento, a história de Jesus, as narrativas que ele conta a respeito dos fariseus, que depois que Jesus começou a pregar, a anunciar, a popularidade de Jesus cresceu de tal maneira que os fariseus começavam então a persegui-lo e começavam a fazer isso em relação a Jesus, porque Jesus, ele pregava diferentemente deles. Jesus ensinava de forma diferente. Jesus proclamava a verdade, mas não só falava, ele vivia aquilo que ele anunciava. E esse era o ponto crucial que fazia com que as mensagens de Jesus, a pregação de Jesus, o anúncio do Evangelho que Jesus estava ali falando dele próprio, fosse completamente distinto, completamente paradoxal em relação àquilo que os fariseus ensinavam, posto que eles os fariseus, ensinavam daquilo que eles não viviam. Eles estavam acostumados a colocar uma carga pesada na vida das pessoas, diziam que tinha que ser feitas várias coisas, e aí eles impunham na vida das pessoas, dos congregados, vamos dizer assim, várias regras. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito assim, mas eles mesmos não cumpriam nada disso. Valia para eles aquela máxima:
façam o que eu falo, mas não o que eu faço. Porque eles não viviam o que eles pregavam. Quando Jesus vem e confronta, quando Jesus vem e desconstrói toda essa narrativa, eles ficam desesperados. E aqui ele é convidado por esse fariseu para esse banquete que seria então algo para espreitar, para espiar, para ver como é que Jesus ia ser pego. Os fariseus estavam ali observando o comportamento de Jesus, queria pegar Jesus em alguma palavra, mas naquele contexto Jesus operou. Em primeiro lugar foi um milagre. Logo no início do capítulo 14, Jesus, quando estava ali, eles estavam observando, e para Jesus quebrar o gelo, versículo 2, que olha, diante dele se achava um homem hidrópico. É uma doença antiga, né? É aquela doença que a gente chama hoje de retenção de líquido. Pessoa que fica tudo inchada, né? Retém líquido no corpo. Aí Jesus percebeu aquela pessoa ali, e Jesus então dirigiu aos intérpretes da lei e aos fariseus e perguntou para eles assim: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso também nada puderam responder. Jesus já começou a mostrar para ele, ou para eles, que ele sabia que eles colocavam um jugo sobre as pessoas, jugo esse que eles mesmos não carregavam. E aqui está Jesus, nesse contexto, onde ele já deu as suas credenciais, onde ele apresenta as suas credenciais, através não só do argumento que ele utiliza para confrontar a ação dos fariseus, mas também através desta cura maravilhosa, que este homem sem nome, sem genealogia, Jesus cura e despede ele. Ele sai evidentemente feliz daquele lugar. Mas Jesus começa a fazer, como a gente diz assim, a virada da mesa, com essa cura. Porque, se os irmãos observaram, lá no início, diz o texto que eles estavam observando Jesus, no versículo 1. Só que agora no versículo 7, quem está observando? Quem está observando agora é Jesus. É Jesus que está observando, reparando com os convidados. Jesus começou a perceber os convidados. Eles estavam famintos. Cada um estava estipulando a sua própria regra de etiqueta. Entravam na sala e parece que, pelo que Jesus observou, o texto parece indicar isso, eles não estavam obedecendo às regras de etiqueta daquele lugar. Cada um estava mexendo nas cadeiras para sentar nos primeiros lugares. Quantos aqui já foram numa festa, num casamento, numa recepção, num evento, e aí você chega naqueles lugares, aí a gente chega naquele lugar e a gente pensa assim, tem várias mesas, e algumas mesas, inclusive, elas são marcadas. Mas tem gente que gosta realmente de sentar assim, sabe, nos lugares destacados. Vai chegar e sentar lá perto da cozinha, do banheiro. Eu gosto de sentar lá perto do palco, para ser visto, para ser observado. Jesus observa que essas pessoas, elas estavam ali disputando esses lugares. Jesus percebeu isso.
Jesus percebeu que as pessoas se reclinaram à mesa para comer, muitas delas estavam ocupando lugares que não eram destinadas a elas. Para o mestre, a atitude delas era muito mais do que uma displicência. Eu cheguei aqui, eu errei, não sei. Não era bem isso. Porque às vezes acontece, né? Você chega no lugar, senta, você está bem à vontade lá, mas depois chega o anfitrião e diz: essa mesa aqui já estava reservada. Então, você com licença, senta naquela outra ali, daquela esquina lá, quase saindo. É chato. E Jesus percebeu isso. Não poucas vezes, amados, nós vemos também isso nas igrejas, pessoas que querem ocupar lugares para os quais elas não foram convidadas, e muitas vezes para os quais elas não foram preparadas. Pessoas que gostam de exercer a primazia. Tudo o que ocorre aqui é um desejo, uma vontade de ser honrada, de ocupar lugar de destaque, a sensação de proeminência. É isso que essas pessoas estavam buscando ali. E a pergunta, ela volta aqui novamente: por que Jesus aceita então um lugar desse? O que Jesus vai fazer no lugar daquele? Só por causa do moço, daquele homem hidrópico? Ele não podia curá-lo lá no templo, lá na sinagoga? Tinha que ir num jantar desse? Numa casa dessa? Mas eu quero pensar com os irmãos aqui em duas lições que nós podemos aprender com essa visita de Jesus. E se a gente observar, amados, essa questão do banquete na Bíblia, ela é bem interessante, porque é num banquete que é oferecido também que Deus faz vamos dizer assim, uma metáfora daquilo que Ele quer com cada um de nós. Ele quer banquetear conosco, amém? Ele quer dividir conosco. E aí Jesus ensina a primeira lição que eu quero tirar com os irmãos aqui, é que na mesa do Senhor, na mesa do reino, diferentemente daquele banquete que estava acontecendo, não pode haver competitividade. Não dá para chegar no reino de Deus e ficar competindo com o outro. Não, eu acho que eu sou melhor, porque pode ser assim. A gente não pode achar que é melhor do que o outro. Jesus está aqui exatamente criticando de forma explícita, categórica, os próprios fariseus. Eram eles que eram religiosos, que amavam os lugares de honra. Eles gostavam das bajulações, das homenagens e tudo que deixasse aquilo que fosse o ego deles amassageado. E quando a gente observa Jesus denunciando essa atitude, esse comportamento, Jesus está mostrando para nós que, como igreja do Senhor, como aqueles que são convidados para a grande mesa do Senhor, a mesa do reino da graça de Deus, nessa mesa não pode haver competitividade. Essa mesa é para todos. Nela sentam todas as pessoas. E assim Jesus traduz para nós de forma categórica que nós precisamos viver de forma humilde. Os humilhados serão exaltados. Quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. Olha o que Jesus diz. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados.
Então esse negócio que a gente tem às vezes, essa ânsia que a gente vê, inclusive nos muitos arraiais evangélicos, de pessoas que vivem buscando os primeiros lugares, querendo se aparecer, o Filho de Deus, por outro lado, apresenta essa realidade completamente distinta, completamente diferente. No reino de Deus nós devemos agir com humildade e não viver atrás de qualquer tipo de honra que seja, porque nós sabemos que no reino de Deus a honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus. Não deve ser a nossa motivação servir para ser reconhecido. Devemos servir e dar o nosso melhor para que Deus seja glorificado e o próximo seja edificado. Caso a honra venha, considere-a como uma manifestação única e exclusiva da graça de Deus, mas não espere ou se torne dependente de uma manifestação de honra de quem quer que seja. Jesus nos ensina nesse texto que a promessa de Deus para nós, seus filhos, é que no final de todas essas coisas, de tudo isso que acontecer, no final das eras, dos séculos, quando finalmente nós nos encontrarmos com Ele, nós seremos galardoados por tudo de bom, por todo bom serviço que nós prestamos a Ele na sua presença e principalmente pela humildade que nós tivemos ao fazer a obra do Senhor. Então essa é a primeira lição. Não pode haver competitividade na obra de Deus. Deve haver humildade, deve haver entrega, deve haver um coração quebrantado e saber reconhecer que honra e glória no reino de Deus só a Ele é devida. Em segundo lugar, esse texto nos dá uma lição, e aí, veja que a primeira lição foi para os convidados. Os convidados que querem os melhores lugares, Jesus ensina eles. Na segunda parte, aqui do versículo 12, Jesus volta a atenção para o anfitrião. Disse também ao que o havia convidado. Agora Jesus, ele quer ensinar algo, mas para o anfitrião. E com essa fala de Jesus ao anfitrião, que ele diz assim: olha, quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Na verdade, amados, o que acontece, o que acontecia naquele momento, naquelas ocasiões, é que eles estavam acostumados a uma troca de moeda. Então, convidava esse, depois de jantar aqui, depois dessa refeição, o outro também, para se amostrar, fazia também o convite da mesma maneira. Então, eles viviam fazendo essas sociais, essas rodas sociais, cada um se apresentando, se amostrando, como diz lá na minha terra. E Jesus denuncia isso. Por que eles faziam isso? Porque ao fazer isso, eles tiravam do círculo deles, da panela deles, as pessoas que não tinham condições. O pobre, aquele irmãozinho lá que não tinha condições de fazer um jantarzinho em casa, de maçã, mal tinha um pãozinho em casa, para comer depois do culto, não tinha condições de chamar essa galera aqui. Então, como é que vai participar dessa festa? Era conveniente para eles, entende? Era muito conveniente, cada um chama aqui e tal, a gente faz quase que uma sociedade secreta, dessas que a gente sabe, tem por aí. Isso dentro do contexto daqueles que diziam ser religiosos.
Jesus está denunciando algo que acontece também nos nossos dias. Eu só vou se você me convidar. Eu até vou na sua casa, mas depois eu quero, né? Você vem aqui na minha casa, mas depois você me convida lá e tal, prepare aquela coisa toda. Pode ser assim. Jesus diz, não é esse jeito. Esse não é o caminho. Essa parte que Jesus direciona para o anfitrião da festa, ele dirigiu as palavras a ele, exortando que quando fosse oferecer um banquete, ele não convidasse os seus amigos, mas ele convidasse, sabe quem? Aqueles que eram excluídos pela sociedade, os pobres, os portadores de necessidades especiais, as pessoas dos grupos que já são estigmatizados. Fazendo isso, Jesus estava colocando ali à prova aquele banquete, algo que era apenas para aparecer, era apenas para mostrar o exterior. Jesus mostraria que ele não estava buscando elogios, ele mesmo, Jesus, não buscava elogios, porque Jesus é quem oferece o banquete a todos. E aí nós estamos aqui já caminhando para esse fechamento do texto, e eu penso que essa mensagem forte que Jesus dá para esse anfitrião, olha, não convide essas pessoas assim não, convide pelo contrário, versículo 13, antes, ao dares um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E com isso Jesus, ele está agindo de acordo com aquilo que ele está anunciando. Na verdade, o que Jesus está mostrando, em outras palavras, é que ele está a convidar a todos também para um banquete. E aí volta aquela pergunta, pastor, mas por que ele foi? Ele foi porque ele quis ensinar, como sempre ele fez, e inclusive ele mostra que a graça de Deus, ela alcança todas as pessoas, inclusive esses fariseus, essa gente que não quer nada, que não quer compromisso. O amor de Deus alcança essas pessoas também. E quando nós observamos que em agindo assim, dessa forma, a honra daquele homem, daquele anfitrião, estava sendo guardada para o tempo futuro. Se ele mudasse, se ele fizesse de forma diferente, como Jesus estava ensinando, ou seja, dando o banquete não para os ricos, mas para os pobres, aí Jesus diz assim, você vai ter uma recompensa futura. Essa é a lição que Jesus está ministrando através dessa palavra. Jesus está ensinando que nós precisamos, em primeiro lugar, dar sempre a honra a Deus. Não somos nós que devemos aparecer. E em segundo lugar, Jesus está nos ensinando que essa mesa, ela não pode ser uma mesa de troca, deve ser uma mesa da gratuidade. Você oferece porque você ama a Deus, amém? Por isso que Jesus assim, oferece para os que não têm condições de retribuir depois. Oferece para eles. Oferece um banquete para eles. Por quê? Porque a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, a palavra do Evangelho é essa. Ela não escolhe pessoas, ela não escolhe classe social, raças. Jesus oferece o banquete da graça, o banquete do reino, e convida todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todos os gêneros, porque Jesus oferece gratuitamente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diz Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas.
O evangelho da gratuidade é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho que rompe contra o homem pecador, é esse evangelho que não faz exceção de pessoas, esse evangelho que encontra o homem perdido, doente, pobre, cego e nu, e esse evangelho abraça esse homem e traz de volta para a graça, para o reino, para o banquete do Filho do Deus Altíssimo. E é essa a verdade que Jesus está tentando mostrar para esses homens. E ao fazê-lo, ele também nos confronta nos nossos dias. Porque quando nós deixamos de lado, quando nós excluímos as pessoas que não têm condições, nós também nos comportamos tais quais os fariseus se comportavam naquela época. Mas se queremos de fato, amados, vivenciar, nos banquetear com o Senhor Jesus, é necessário que então nós nos arrependamos, que nós nos humilhemos e nos entreguemos por completo a esse Deus que nos convida a sentar à mesa com Ele, e Ele mesmo quer tomar você pela mão e dizer: venha, filho, entra no reino do Filho do seu amor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que as nossas reuniões não sejam sociais, mas sejam reuniões para exaltar e glorificar a Deus, o Deus da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Nós vamos